Bom dia, nós estamos aqui agora nessa segunda-feira, dia 6 de julho, para mais um momento de reflexão, para mais um momento de oração, para mais um pequeno momento de aprendizado, de troca de aprendizado, né? Eu sempre digo que essas lives, na verdade, têm sido de grande aprendizado para mim, então eu estou aqui apenas como um instrumento de Deus, mas também como uma pessoa que necessita da graça de Deus, que necessita de discernimento, que necessita da unção. E por isso é que eu estou aqui nesse momento também. Não porque eu seja melhor que ninguém, mas justamente porque Deus tem suscitado no meu coração um crescimento maior, vá para águas mais profundas, e esse é um meio que Ele encontrou de fazer com que eu me dedicasse um pouco mais para a palavra também. Então, nessa segunda-feira, você que acordou cedo ou que você que vai assistir essa live mais tarde, que Deus toque teu coração. E eu tirei uma mensagem logo pela manhã de um livro que eu ganhei da amiga minha. Eu ganhei um livro lindo, olha aqui, um diário maravilhoso. E eu abri aleatoriamente hoje pela manhã e estava dizendo uma palavra assim: o desejo por discernimento é o chamado de Deus à oração. Então já começa essa segunda-feira, não é a mensagem do livro que nós estamos acompanhando, mas essa mensagem saiu para mim pela manhã e eu compartilho com você. O desejo por discernimento é o chamado de Deus à oração, ou seja, se eu quero ter discernimento da palavra, se eu quero ter realmente uma intimidade com Deus para que Ele fale ao meu coração que realmente eu devo seguir, ou seja, ter aquele discernimento, eu preciso estar em oração. Então, que nós nesse momento, nós busquemos por discernimento através da oração de Deus. Bom dia para você que está chegando agora, Maria José, acabou de entrar, Maria José, bom dia, minha querida. E vamos lá para a nossa palavra de hoje. Vamos lá, hoje a palavra, essa já saiu para mim, por incrível que pareça, ela saiu para mim no dia 25 de 2 de 2020. Mas já caíram mais fichas aqui também. Eu falo que a palavra de Deus ela é atemporal, ou seja, cada momento, cada estágio que nós estamos na nossa vida, ela nos fala de uma maneira diferente. Então a palavra de hoje é: o arrependimento ativa a minha graça. E aí a palavra diz: entregue-me tudo, seu corpo, mente e espírito, não retenha coisa alguma. Fale comigo com frequência e por longo tempo. Quanto mais o fizer, mais poderei ajudá-lo. A plena confissão trará o pleno perdão. A verdadeira humildade abre as portas para o auxílio divino. O arrependimento genuíno ativa a minha graça. Não é pouca coisa, né? E aqui a autora cita a primeira epístola de São João, ou primeira carta de São João, conforme a Bíblia, ela vai estar epístola ou primeira carta, que é primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 9 a 10. E já no versículo 8, diz, o título do versículo 8 aqui, perdão, é fuga do pecado. Então no versículos 9 ele diz assim: se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos, mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, lendo novamente, se reconhecermos os nossos pecados, Deus está aí fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porque é muito difícil reconhecer, né, os nossos pecados. Nós humanos, nós temos muita dificuldade em reconhecer que erramos. A gente acha, eu já mencionei esses dias, que a gente acha que pecado é só aqueles pecadão cabeludo, e na verdade aquele monte de pecadinho que não confessamos ou que nós não reconhecemos como pecado, que nós ao longo dos dias a gente vai achando que é normal, né, todo mundo faz. Esses são os piores. Por quê? Porque nós não os reconhecemos e nós não os confessamos. E se nós não os confessamos, nós bloqueamos a graça de Deus.
Então, porque realmente, às vezes a pessoa comete um pecado grande, ela já corre logo se confessar, porque aquilo começa a incomodar. Mas aquele pecadinho da língua, né, de maldizer, de falar uma coisa ruim, de desejar mal para o outro, da preguiça, do desânimo, porque são pecados pequenos, mas que juntos eles se tornam muito mais perniciosos. Por quê? Porque ele nos impede de reconhecer que aquilo é pecado. Então, é meio que um ato comum, né? A pessoa fala, todo mundo faz, e aí é que está o pecado. Por quê? Porque o inimigo é astuto, o demônio ele é astuto, e ele vai fazer com que você acredite que aquilo não é pecado. Porque como todo mundo faz, mas não deixou de ser pecado, porque todo mundo faz. Não é porque a sociedade aceitou de alguma forma, que aí deixou de ser pecado perante Deus. Eu vejo muito assim com relação às pessoas que são divorciadas e separadas, que foi o meu caso. Muita gente fala assim, mas por que você insistiu tanto em pedir a declaração da nulidade do teu casamento? Porque todo mundo separa, casa, né, e vive bem com outra pessoa. Eu falei, mas é porque para mim eu estava em pecado. E eu não tenho ninguém na minha vida hoje porque eu quero ter um sacramento. Então, para mim é muito importante. Eu sei que é comum, eu sei que as pessoas casam, separam, e eu fiz isso já. Eu me separei do meu primeiro casamento, depois me separei, tive um outro relacionamento, e naquele momento eu não tinha essa compreensão de que eu estava vivendo em pecado. Por quê? Porque eu não tinha sido declarada a nulidade do meu casamento, do meu primeiro casamento. Né, do primeiro, porque na igreja é um só. Então, hoje, perante a igreja, eu sou solteira, porque foi declarado nulo aquele casamento. Desde a essência, né? Você não consegue uma declaração de nulidade a partir de algum momento. Ele foi declarado nulo no ato. Então, perante Deus, eu não sou casada na igreja. Mas eu, na época, eu não tinha essa compreensão, esse discernimento. Então, como era comum, e aí eu encontrei um outro companheiro, que eu tive um relacionamento de 10 anos também, que foi o mesmo tempo que durou o meu casamento, que foi o sacramento, né, na igreja, na época. Então, só que hoje eu tenho esse conhecimento. Então, hoje eu não posso alegar que eu desconheço. Então, nós temos que ter cuidado. Citei o meu exemplo, assim, porque é um caso extremo, né? Mas sabe aquela coisa assim de, estão numa roda de amigos, vão falar, vão fofocar, porque, né, vão falar mal de pessoa. Isso é um pecado terrível. Por quê? Porque ele entranha nas pessoas, e a pessoa, ela acha que é normal. Se eu sair daqui todo mundo vai falar mal de mim, então todo mundo fala. Então isso não é para ser normal, não é para ser comum. Por quê? Porque isso não agrada ao coração de Deus, e não deixou de ser pecado porque todo mundo fala. Então eu estou citando um exemplo muito simples, porque aqui ele fala, o título da nossa mensagem hoje é o arrependimento ativa a minha graça. Só que se eu não reconheço aquilo como pecado, eu não me arrependo dele. E se eu não me arrependo dele, eu impeço a graça de Deus. Olha só, 4 palavras que me chamaram muita atenção aqui. Entregar tudo a Deus, corpo, mente e espírito. Então, entregar tudo, tudo. E aqui também eu vejo, da minha parte, uma dificuldade muito grande. Gente, eu quero me entregar muito a Deus. Eu quero de todo o meu coração. Mas aí a dificuldade de você efetivamente fazer isso no dia a dia, porque você entrega e toma, né? Entrega e toma. Então, assim, esse me abandonar em Deus é um desafio também diário. Tem sido muito para mim, e eu acredito que para você também não é diferente. Aquele abandono total, assim, quando você vê às vezes uma pessoa numa extrema confiança em Deus, que fala, meu Deus, como pode, né? E eu tenho momentos muito fortes disso, que às vezes eu falo, não, deixa. Só que se eu não tomar cuidado, dali a pouco eu estou de novo querendo pegar aquelas preocupações que eu já tinha entregue para Deus. E ontem, uma amiga, eu fui almoçar na casa dela, e ela me falou com muita propriedade. É uma pessoa muito ungida, é uma amiga de muitos anos, e ela é evangélica hoje, de família católica, hoje ela é evangélica, e ontem nós tivemos um momento, sabe aquela coisa de Deus mesmo? Eu cheguei na casa dela, depois nós tivemos um tempinho, foi o primeiro domingo que eu fiquei tranquila, depois que eu mudei para cá, a gente não tinha tido esse tempo. E ela me falou uma coisa assim, justamente nesse sentido. Olha, você vê, ela falou ontem, hoje, Deus reforçou aqui, ó. Entregue-me tudo. E ela falou, Nice, descansa. Descansa, minha amiga. Sabe assim? E ela falou, nós duas choramos até, porque foi um momento muito de oração, assim, aquela coisa de, né, uma coisa muito forte.
E ela falou, Nice, descansa, minha amiga, descansa, sabe? Deus vai te honrar, Deus, e assim, muitas coisas que ela foi me falando e hoje Deus está falando novamente aqui. Então, eu vejo em mim muito essa dificuldade de me entregar. E é tão louco, porque eu tenho certeza absoluta que quando eu me entregar completamente, Deus vai agir muito mais. Então, olha como que é desafiador, mesmo sabendo que eu estou, em tese, perdendo a graça de Deus, como é desafiador você conseguir se abandonar. Então eu tenho que me cuidar o dia todo, o tempo todo. Senhor, eu te entrego, eu confio. Por quê? Porque vem dúvidas, vem suscitações do inimigo mesmo para poder tirar aquela tua paz. E quando você está descansado em Deus, vem uma paz. Então, aqueles momentos que nós não temos paz, pode saber que nós estamos pegando as preocupações que nós entregamos para Deus, ou aquele pedido de oração, ou aquela, e pegamos de volta, né? Não deixamos ali Deus agir. E eu falo isso por mim, não sei se com você é assim, mas eu acredito que é bem desafiador para todo mundo, né? Encontrar esse nível de paz, essa entrega total a Deus de tudo, de falar, Ele está no controle de tudo, Ele vai fazer, Ele vai fazer. E nas pequenas e nas grandes coisas. Então, esse entrega, uma das palavras que me chamou muita atenção é entregar-se a Deus. Falar comigo com frequência e por longo tempo. Então, falar com Deus, estar com Ele o tempo todo. Aquilo que eu falo da oração, estar em oração, não rezando, rezação, né? Oração. E eu estou em oração com Deus quando? Quando eu estou conversando com Ele, quando eu estou agradecendo por alguma coisa, quando eu estou ouvindo uma música, um louvor, quando eu estou cantando para Ele. Então, existem muitas maneiras de você estar em oração com Deus. Você não precisa ter um momento só ali vou ficar 1 hora rezando. Você pode estar o dia todo com Deus. Então, em tudo que você fizer, você está em constante conexão com Ele para estar nessa oração. É isso que é, falar com Deus, conversar com Ele o tempo todo. Né, entregar todo o nosso dia para Ele, isso é oração. Outra coisa que me chamou a atenção foi a plena confissão trará o pleno perdão. Então, quais os pecados que nós ainda não confessamos, ou que nós não reconhecemos como pecado em razão dessa aceitação da sociedade? Porque para Deus não mudou, né? E quando nós olhamos ali os 10 mandamentos, para eu saber se eu estou pecando, eu tenho que olhar os 10 mandamentos. Só que literalmente, porque aí eu falo assim, mas eu não matei ninguém. Será que eu não matei ninguém com a minha língua, com a palavra maldita, com uma língua viperina que prejudicou a vida da pessoa? Porque a morte não é só física. E eu vejo muito as pessoas matarem outras pessoas só com o poder da palavra. Só com uma palavra maldita, uma maldição que se joga, ou então com uma propagação de alguma fofoca. Eu já fui alvo de muita fofoca. Então, assim, às vezes você mata a pessoa com a fofoca. Você mata a pessoa transmitindo uma fofoca, transmitindo uma notícia que pode ser até verdadeira. Mas o que vai fazer com que você... que benefício que vai trazer aquilo para aquela pessoa? Então, uma vez eu ouvi uma coisa muito importante que me calhou muito bem, foi assim, se você não pode, o que você está falando, você não falaria na frente da pessoa, então é porque você não pode falar para ninguém. Então, assim, se eu não consigo, se o que eu vou falar de alguém é algo que eu não conseguiria, não poderia, teria vergonha de falar na frente dela, então isso não pode ser falado. Por quê? Porque não é construtivo. Na verdade, se eu não falaria isso para a pessoa, é porque é fofoca, porque é uma palavra mal dita, né? Às vezes mal colocada, às vezes é e talvez nem seja fofoca, mas para ver o que aquilo vai adiantar. Então, assim, você está vendo como que fulana fez isso? Aquela coisa do mexerico que você não está... mas eu não estou falando por mal. Mas você falaria isso na frente da pessoa? Você falaria isso para a pessoa? Não. Então, se você não falaria, então é melhor não falar. Então, nós temos que nos policiar. Não que eu não erre, gente. Eu falo, não estou aqui para ensinar ninguém. Mas eu estou falando o que eu tenho ouvido, né? Tanto dos estudos, como também o que Deus tem me tocado no coração. Porque para que eu vou falar alguma coisa se aquilo não vai trazer benefício nem para mim, nem para ninguém?
Então eu estou consumindo, e aí também falando não só na parte da religião, na parte da espiritualidade, eu estou gastando uma energia desnecessária. Aquela energia, porque toda hora, se você faz qualquer tipo de movimento, qualquer fala, você está consumindo uma energia sua. Se você está consumindo a tua energia, falando uma coisa que não vai te trazer proveito, guarda essa energia para você usar em prol de você mesmo, para você se movimentar, para você crescer ou para você edificar outra pessoa. Então nós temos que edificar a nossa casa, que é templo do Espírito Santo. Então se não for, a Maria já está dizendo que se não for para falar algo que agrade, então não diga nada, isso, bem isso, para que eu vou gastar energia? Entende? Eu estou consumindo uma energia que é minha para trazer uma energia negativa para mim, porque quando eu falo alguma coisa ruim eu atraio essa energia negativa e também para trazer energia negativa para a vida de outra pessoa. Então infelizmente nós éramos muito assim, eu era uma pessoa muito assim. A nossa família, né? Família grande, era aquela coisa. Então, um falava mal e tinha um pessoal assim. Eu lembro que uma época que eu fui para a Espanha, o pessoal tinha esse hábito de dizer assim: eu não sou baú para guardar segredo. Olha só que coisa. E aquilo vai se tornando assim: não sou baú, então eu vou contar mesmo. Parece que não é mal, mas é uma maledicência. Ou, no mínimo, é algo que não vai trazer nada de benefício para a minha vida, porque que proveito que vai tirar aquilo? Então, é nos policiar o tempo todo. Então, quando eu olho para os 10 mandamentos, o não matar é isso. Talvez eu mate a pessoa com uma palavra mal dita, uma palavra mal colocada naquele momento. Ou talvez a pessoa está lá com a vida dela toda tranquila, você está aqui fofocando, aquela energia vem para você e vai para ela. Então, aqui eu tenho me policiado muito nisso, e é claro que eu sempre falo, a gente está muito longe da santidade, eu pelo menos estou muito longe, mas buscar todo dia. Vou errar? Vou, não tem como. Mas buscar isso. O nosso intuito nessa terra é eliminar os maus hábitos todos os dias. E os maus hábitos, o quê? Às vezes são esses pecadinhos pequenininhos que a gente incorporou na vida como se fosse normal e estão achando que é normal. Se eu olhar os 10 mandamentos, eu não matei, eu não traí, eu não roubei, eu não... E você pode roubar também o quê? A paz de outra pessoa. O roubo não é necessário. Eu nunca roubei nada de ninguém. Eu nunca furtei, né, nada de ninguém. Tá, mas talvez você esteja roubando a paz de outra pessoa. Você talvez esteja roubando a sua própria paz às vezes com coisas desnecessárias, coisa que eu falei, tirando energia sua que podia estar sendo consumida para outra coisa. Aí chega no final do dia, a pessoa está morta e esgotada. Parece que não fiz nada hoje e estou tão cansada. Quanta coisa ruim que você atraiu para você com a tua palavra. Estar no meio de pessoas, gente, porque nós temos que afastar de pessoas maledicentes. Sabe, eu me afastei muito de grupinhos de pessoas que não me traziam nada de bom. E eu falo, não sou perfeita, mas é justamente por não ser perfeita que eu estou buscando a perfeição. Mas aí eu preciso me afastar talvez de pessoas, de grupinhos, sabe aqueles grupinhos que não vai te acrescentar em nada. Muda. Às vezes no coach a gente fala isso, muda. Nós temos que mudar o ciclo social. Nós temos que talvez deixar algumas pessoas de lado e começar a frequentar outros ambientes com outras pessoas. Para quê? Porque o contágio social é muito grande. E eu tanto contagio positivamente como negativamente. E eu tanto recebo contágio social positivo como negativo. Então isso também é um pecado. Por quê? Porque eu estou lá junto. Eu sei que aquele grupo é mexeriqueiro, que é fofoqueiro, que me faz mal, que é beberrão, que é um grupo que só traz coisa ruim, e tô lá. Gente, então eu preciso ter esse discernimento também. Então, quando eu olhar agora para os 10 mandamentos, comece a olhar literalmente, porque Deus olha de uma outra maneira. A gente só acha, né? Se eu não cometi esses pecadão cabeludo, tô jóia. Não tô. Esses pecadinhos pequenos é que vão dando brecha para o inimigo entrar e fazer um arraso na vida da gente. Tá? Então, olha só, entregar tudo a Deus, falar com Ele com frequência, confessar os nossos pecados, e por isso temos que fazer esse exame de consciência, quais são efetivamente os meus pecados, e talvez até anotar. Isso para eu. Espírito Santo, peça a condução, Espírito Santo, onde eu estou errando? Qual o pecado que eu não confessei, que eu preciso me confessar? E ele vai suscitar no teu coração. Qual o pecado que eu ainda não confessei, mas que eu preciso confessar para obter a graça de Deus? E aí diz aqui, a verdadeira humildade abre as portas para o auxílio divino.
A humildade o quê? De saber que eu sou pecador, de saber que eu errei, de saber que eu erro, de saber, sabe, eu preciso dessa humildade, eu não posso ter a arrogância de achar que só o outro que peca, que eu não. Porque só nesse julgamento eu já estou pecando. Por quê? Porque eu me acho superior ao outro, eu me acho melhor ao outro, eu acho que eu sou uma pessoa melhor, eu acho que eu sou uma pessoa... Não, ó, aí aquela coisa, né? Que o macaco senta assim do rabinho e fala do rabinho do outro. Então assim, eu aponto o dedo pro outro e esqueço que o meu, né? Que eu tô aqui toda suja também, toda torta, toda precisando da graça de Deus. Mas nessa minha arrogância, né, e talvez na sua arrogância, você não reconhece que é pecador, porque eu falo assim, mas eu não peco igual fulano, mas não é comparação. O teu arrependimento e a tua salvação vai ser com Deus. Então não importa se você pecou mais ou pecou menos. É o teu arrependimento que vai atrair a graça de Deus. E ainda ontem eu li um trecho, anteontem eu li um trecho que dizia assim, quanto mais se perdoa, mais se ama. Eu fiz umas anotações no caderno, até depois, me veio agora, mas assim, a quem mais se ama é quem mais foi perdoado. Então Deus vai nos perdoar não pelos nossos, se eu tenho pecadinho ou se eu tenho pecadão. Ele vai me perdoar à medida que eu me abrir à graça dele. Então quando eu fizer essa comparação, eu falo assim, mas eu não peco igual fulano. Eu estou sendo arrogante, prepotente, miserável, estou cometendo um pecado. Por quê? Porque nesse momento eu estou me comparando com outra pessoa e a graça de Deus não é assim. A nossa salvação é única. Eu não consigo salvar meu esposo, se eu sou casada, por exemplo, que não é o meu caso, mas eu não vou conseguir salvar os meus filhos. A salvação, ela é pessoal. Eu posso orar pelos meus filhos, rezar pelos meus filhos, impor as mãos neles, né, pedir a intercessão da Virgem Maria dos Santos para a salvação deles e devo fazer isso, né, porque quem tem esposa tem que rezar pela salvação de todos, nós temos que rezar pela salvação uns dos outros, mas a salvação é pessoal. E no dia que eu estiver diante de Deus, Ele não vai falar assim, Anis, mas você pecou menos do que o fulano, então eu vou te dar absolvição. Não. Ele vai ver se você tem um coração arrependido e talvez se você pecou menos, Ele vai perdoar muito mais o outro que está arrependido, que cometeu 1,5 milhão de pecados, do que você que se acha tão grandioso. E eu que me acho tão grandiosa, né? Mas eu não fiz isso, eu não fiz igual fulano. Deus não... as contas de Deus, a justiça de Deus, eu não sei como que vai ser no dia do juízo final. Mas Ele não vai fazer comparação. Ele simplesmente vai olhar para você, está com o coração arrependido de verdade. Mas para a gente ter um coração arrependido de verdade, nós temos que olhar para esses pecadinhos que a gente, né, tornou uma coisa comum. Não, eu faço, todo mundo faz. Gente, mas eu tenho que olhar isso diante de Deus. Para Deus, isso continua sendo pecado? Porque até onde eu sei, de quando o mundo é mundo, Deus não eliminou nenhum tipo. Esse agora deixou de ser pecado. Até onde eu sei, não. Claro que a igreja trouxe algumas situações, como eu disse lá no início da live, que no meu caso foi declarado nulo o meu casamento. Então a igreja abriu algumas situações para quê? Para trazer os fiéis para si, para aqueles casamentos que não eram reconhecidos pela igreja, né? Existe todo um código canônico que tem que se enquadrar naquilo ali, é um processo longo, hoje um pouco mais fácil, mas processo longo. Então a igreja trouxe algumas coisas, mas dentro daquilo que é catecismo da igreja, eu não posso incorporar alguma coisa que a sociedade aceitou, não, eu tenho que ver se está de acordo com o catecismo da igreja. Se eu sou católica, eu tenho que ver de acordo com aquilo que é católico, goste eu ou não. Sabe? É lei de Deus, então eu tenho que seguir. Então, é importante para esse arrependimento genuíno que vai ativar a graça de Deus, eu fazer esse exame de consciência, todos os dias. Né? Pelo menos eu me confessar, gente, a confissão ela atrai bênçãos, a confissão é um momento de cura e libertação, muito mais do que você for numa celebração sem a confissão. A missa é cura e libertação, ato genuíno, sabe, extraordinário, não tem como, mas eu preciso ter confessado, porque também eu ir lá na igreja, assistir a missa, porque gente, nós não vamos assistir missa, tá? Nós vamos participar da celebração, participar da missa, porque eu ir lá assistir não é um espetáculo, aquilo ali é aquela santa ceia que ele renova cada vez que eu vou, Deus está renovando, a missa foi uma só, é uma missa só.
Quando Jesus, na partilha do pão, antes dele ser crucificado, que teve, né, que ele instituiu a Eucaristia ali, é aquilo lá que nós vivemos em cada celebração. Então eu tenho que entender, eu tenho que participar, cada ato ali da missa tem um significado. Então eu não posso ir para, eu vou lá assistir a missa, eu não vou assistir, não é um espetáculo, eu vou participar da celebração do corpo e sangue de Jesus. Então eu fico pedindo graça de cura e libertação para Deus, só que eu não me confesso, eu não comungo direito, porque eu tenho que estar e fazer uma comunhão, mas plena com Deus. É uma comunhão mesmo, não é vou receber a hóstia. Não, eu tô trazendo para mim o alimento que é o corpo de Cristo mesmo, é o autor da graça. Eu falei isso ontem rapidinho num post que eu coloquei. Eu peço graça para Deus e deixo de receber a comunhão, que é o próprio autor da graça. Olha só como que é bom, como que é forte isso. E isso tudo é conhecimento, são coisas que eu vim aprendendo. Mas eu preciso ter essa vontade de estar com Deus. Eu quero ter discernimento, eu tenho que buscar uma vida de oração com Deus, para Ele me dando esse discernimento, esse conhecimento. Então eu vou me confessar, fazer uma boa confissão, mas para isso eu vou fazer um exame de consciência antes. E se eu precisar levar anotado, não é vergonha nenhuma. Eu já levei anotado, falei, padre, eu trouxe porque é tanta coisa que depois chega na hora, eu não lembro de repente, né? Eu quero fazer um exame de consciência, eu faço um exame de consciência antes, anoto. Padre, olha, isso está me incomodando, isso. Eu gosto muito de confissão, conversa, né? Então eu já vou conversando, já trocando uma ideia com o padre ali, olha, isso e aquilo. Eu cheguei aqui, eu me mudei para cá, a primeira coisa que eu fui foi fazer uma confissão aqui, que eu tinha feito em Cianorte, já fiz confissão aqui, tem um mês que eu estou aqui. Eu já fiz confissão, já estou participando de todas, né, das celebrações da Santa Missa, do dízimo. Então, eu tenho que ter minha vida de oração. E eu tenho que participar de tudo aquilo que eu gosto e que não gosto na igreja. Não, isso aqui me convém, então eu vou participar disso. Isso aqui não me convém. Não, então, ou você, né, é quente ou frio, morno eu te vomito. Eu vou aceitar aquilo que é a palavra de Deus naquilo que me convém. Naquilo que me convém, não quero seguir, não. E tem pessoa que vai falar, nossa, mas é carola, hein? Sou carola, porque eu quero minha salvação, meu amigo. Você não quer ser, problema é seu, porque né, eu vou fazer o quê? Então eu não posso pegar as coisas de Deus, só aquilo que me convém, e aquilo que não me convém eu não quero. Aí eu sigo, mas também não é dizer, as coisas mudaram, hoje o tempo é mais moderno. Tá? Deus não modernizou nada disso, não. Até onde eu sei, a lei de Deus continua a mesma. Os 10 mandamentos continuam o mesmo. Ele deixou confissão, comunhão, né, para nós que somos católicos. É claro que o evangélico ele tem um outro tipo uma igreja né, tem outras regras e ele vai seguir. Mas eu preciso seguir, se eu estou inserido na igreja, dentro de uma comunidade, eu tenho que seguir aquilo que goste eu ou não. Sabe? Então, e você vê muita coisa, muitas pessoas se perdendo por pouca coisa. Como eu falei, é mais fácil Deus perdoar uma pessoa que muito pecou do que aquelas que se acham, né, eu só fiz uns pecadinhos cabeludinhos, menos cabeludinhos, pequenininhos. Por quê? Porque a pessoa que muito pecou, se ela teve um arrependimento sincero, Deus vai perdoar e ele vai demonstrar muito mais amor por aquela pessoa de arrependimento sincero. Eu não tenho aqui a palavra que eu tirei outro dia, que eu falei, então assim, a quem mais Deus perdoou? A quem mais Deus amou? A quem Ele mais perdoou. Então, nós talvez estejamos assim, numa zona de conforto, falando, não, eu não vou confessar sempre não, porque meus pecadinhos são pequenos. Eu vou comparar com fulano, Deus não está comparando, tá? E quando você faz essa comparação, é muito pior. Porque, na verdade, aí você está pecando. Por quê? Porque você está julgando o outro, achando que o outro é mais pecador do que você. Então, ter essa humildade também de reconhecer, Senhor, eu sou pecador. Meus pecados, não importa se é grande, se é pequeno, eu tenho. E eu preciso cuidar. E para eu ter intimidade com Deus, eu tenho que estar conectado, estar numa comunhão com Ele. Eu preciso, para Deus me dar os dons do Espírito Santo. E outra, os dons já foram talvez até dados e nós não utilizamos, não fazemos bom uso, por quê? Porque nós estamos afastados de Deus. Então, assim, eu não estou na graça de Deus. Para eu estar na graça de Deus, eu tenho que estar em comunhão com Ele, estar em vida de oração, mas eu também tenho que estar seguindo os preceitos que a igreja diz, que a igreja dita, que é confissão, pelo menos uma vez por mês. Há sacerdotes, né, que dizem que até seria importante confessar toda semana. Mas não tem tanto pecado para assim. Será que não tem? Começa a marcar. Uma semana, bota a lista do pecado para você ver.
Minha filha, dá uma lista desse tamanho, mais, dá um pergaminho, o meu dá. Né? Por quê? Porque são esses pequenos pecadinhos que a gente às vezes acha que não é tão importante confessar. Então, faltar a missa ao domingo, pecado. Pecado. Tem que ser confessado. E é um pecado grande, tá? A missa, gente, uma missa em vida vale por muito mais que, sei lá, quantas mil missas que rezarem para você depois que morreu, que rezarem para mim. Então, nós temos que aproveitar essa graça de Deus para estar todos os dias na missa. Maria José compartilhou um negócio muito bacana comigo, que eu assisti assim e já postei para muita gente, e o padre exorcista falando a importância quando a pessoa precisa ser exorcizada, né? E aí ele fala dos níveis do exorcismo ali, né? Quando a pessoa está com um ataque muito grande do inimigo. Missa diária, comunhão diária, terço diário. Olha a importância. E nós podemos fazer isso e estamos perdendo essa graça. Então é importante nós termos essa consciência. Esse agora também só vou rezar? Não, não é isso. Mas eu vou participar, então eu posso só ir domingo à missa, então eu vou domingo, mas eu vou preparado para essa celebração, eu quero estar na presença de Deus, eu vou para a igreja, sabe, feliz da vida, faceira da vida, sabe, para mim domingo e na missa eu gosto de manhã, ontem, nossa, muito gostoso, domingo parece que rende, foi um negócio muito bom, é outra coisa, eu não gosto de a missa à noite, eu fico com preguiça de à noite, sério, então eu já me conheço, eu tenho que ver meu limite. Aqui nós só temos missa 9h30. No Santuário em Cianorte a gente tinha às 8, a gente tinha às 10, então era diferente. Aqui eu só tenho esse horário à noite. À noite eu não gosto, não vou. Porque né, eu tenho essa flexibilidade, agora se fosse a única missa eu teria que ir à noite mesmo não gostando. Então eu vou de manhã, não tem desculpa. É uma hora de celebração na semana, né? E talvez, rezar um terço é 20 minutos, gente. Se rezar meio rapidinho é 15 minutos. Então não tem desculpa. Tem dia que você não vai aguentar, tem dia que você não vai aguentar. Tem dia que você vai estar puxado. Meu Deus, hoje eu falei com o senhor, mas amanhã estou aqui pontual. Por quê? Porque Deus também não vai ficar ali, marcando a cadenetinha, rezou hoje, não rezou amanhã, rezou, não vai. Mas ele vai ver o teu coração sincero. Agora, se você está com enganação, né? Vou deixar depois, né? Dar uma fingida. Para Deus a gente não engana. Não, pode enganar todo mundo, mas Deus não engana. Ele sabe, conhece o meu coração, conhece o teu. Então, essa palavra de hoje aqui são quatro palavras de toda essa mensagem, 4 palavras que ficou para mim no meu coração. Entregar tudo a Deus, corpo, mente e espírito. Então, entrega. Falar com Deus com frequência, né? Ter vida de oração. Plena confissão do pecado. Plena, mas para eu fazer essa plena confissão, eu tenho que fazer esse exame de consciência antes, para eu ser honesto comigo, com Deus. E humildade, de reconhecer que eu errei, que isso é um pecado, que eu estou fazendo repetidas vezes, é um pecado que também precisa, né, de ser perdoado. E outra, eu vou lá confessar com o padre, mas eu vou buscar não cometê-los mais, porque senão eu vou lá, confesso, eu fico aquela coisa, eu vou lá, tomo remédio, volto, vou lá, cometo de novo, porque eu sei que Deus vai me perdoar, não é assim. Então Deus conhece o coração, por isso a necessidade dessa verdadeira humildade, ainda diz aqui, a verdadeira humildade abre as portas para o auxílio divino. E o arrependimento genuíno ativa a minha graça. Gente, nós estamos perdendo a graça de Deus por não reconhecer que nós somos pecadores, talvez. Eu estou falando por mim, tá? Por não reconhecer que eu tenho cometido pecadinhos que eu acho que né, não eram tão importantes e agora eu preciso então avaliar. Se você também estava agindo assim como eu, então você de hoje em diante agora já sabe. Ativar a graça de Deus, nós temos que ser humildes, reconhecer que nós erramos, pedir perdão, fazer uma boa confissão para quem né, é católico, que tem ali o sacerdote. Eles não gostam daquele padre. Gente, pode até não gostar do padre, mas ele é a presença de Deus. Ali, quando ele põe a estola para fazer uma confissão, que aquele sacerdote ele está ali como sacerdote, ele é Deus, ele está agindo, né? É a longa manos de Deus, ou seja, né? Ele é a mão de Deus ali. Então, ele é o representante de Deus. Então, não sei o que você pode fazer. Se você não gosta do padre, não gosta, né? Mas paciência, vai ter que ir em outro lugar. Eu já cheguei em outra cidade para me confessar. Mas numa época que eu tinha uma dificuldade muito grande com uma pessoa
Infelizmente, um sacerdote que me prejudicou muito, fez mal, porque a gente sabe que como não existe só santo, né, dentro da igreja. Muito pelo contrário. Então, eu ia em outra comunidade, eu ia em outra cidade para fazer oração. Fazer o quê? Mas eu ia, né? Deus via o meu esforço de buscar. Eu falei, Senhor, porque ali era assim, não era que eu não gostasse do sacerdote, é que o contágio foi desafiador, porque esse sacerdote usou a unção que ele tinha para prejudicar. Então foi muito difícil. E Deus me revelou isso em oração, confirmou através de uma outra pessoa. Então ali eu ia e então era bem desafiador. Mas foi um período, graças a Deus, que foi aprendizado também para eu entender que não existe só santo dentro da igreja, mas que então oro para essa pessoa até hoje, muito, muito, muito rezo por essa pessoa pela conversão dela, porque não é todo mundo que está dentro da igreja que é santo, né? Às vezes existe muito mais santo fora da igreja do que dentro. Mas eu gosto de participar, então eu tenho que estar ali né, usando de tudo aquilo que Deus deixou para que eu consiga caminhar, né, crescer. E através ali o sacerdote é uma pessoa muito ungida, com raríssimas exceções, como essa que eu disse para vocês, mas raríssimas exceções, o sacerdote é uma pessoa maravilhosa, sabe, eu vejo ali, eu tenho uma facilidade de me confessar tranquila, eu vou lá muito tranquilo, confesso, converso, de boa, ele, né, para mim ali ele é representante de Deus, então fica tudo certo. Então que você se entregue, vou ler ele de novo, que você converse mais com Deus, que você se reconheça pecador e faça uma boa confissão, né? Com arrependimento, com verdadeira humildade, para você poder receber essa graça de Deus, né? O título hoje é O Arrependimento Ativa a Minha Graça. E que você tenha, assim, uma segunda-feira extraordinária, uma semana maravilhosa. Espero em Deus que tenha, né, falado com você aqui e que Deus fale ao seu coração. E que essa semana seja assim de muitas, muitas, muitas graças de Deus na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles pelos quais nós rezamos, porque nós precisamos rezar para os nossos amigos e para os nossos inimigos, muito mais. A quem mais eu perdoar é sinal que eu amo mais, então nós temos que amar muito mais os nossos inimigos do que os nossos amigos, porque os amigos é fácil, né? Agora, os inimigos, aí é que são elas. E aí é que nós vamos mostrar o quanto do amor de Jesus que nós temos. O amor caridade. Aquele que você, né, tem que dar conta daquela pessoa, embora você não dê conta. Então, aí você vai provar quanto que realmente você amou. Tá bom? Um abençoado dia para vocês e até amanhã, 6h30 da manhã de novo. Se Deus permitir. Beijo!